Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, você assistirá às palestras de sustentabilidade e marketing que foram apresentadas no 8º Encontro de Administradores promovido pelo CRARJ. E no segundo bloco, debate cultural baseado na encenação da peça Casa de Bonecas. Veja agora. Neste segundo programa sobre o 8º ENCAD, promovido pelo CRARJ e que comemorou o Dia do Administrador, você verá como foram as palestras sobre sustentabilidade e marketing. Além disso, conhecerá mais sobre o debate cultural, baseado na encenação da peça Casa de Bonecas, de Henrik Ibsen. O primeiro painel foi liderado por membros da Comissão Especial de Marketing do CRARJ. Na primeira palestra, o administrador e a evolução do entendimento no comportamento do consumidor, o administrador José Augusto Godinho comandou as explicações. Como eu disse, é muito complexo entender o comportamento do consumidor. É muito complexo. Vamos lá. Quais são os estudos que nos ajudam a isso? Psicologia nos ajuda para entender o indivíduo, a economia para entender o poder de compra do indivíduo, a demografia para estudar as populações, biologia e medicina para entender o corpo e como é que é o organismo do ser humano, e, por último, a sociologia e a antropologia para entender a cultura. Tudo isso para, gente, descobrir o caminho no meio do labirinto, no cérebro dos nossos consumidores, descobrir a chave desse quebra-cabeça e a chave realmente de entrada dentro da mente dos nossos consumidores. É esse o objetivo. A segunda palestra, Estratégias de Marketing Digital para Empreendedores, foi ministrada pelo administrador Alex Modesto, que salientou que é preciso usar a tecnologia a favor do empreendedor. A proposta da tecnologia é aproximar, mas a tecnologia tem afastado. E isso acontece dentro das casas e tem acontecido dentro das empresas também. O que eu quero dizer? Quando pensarmos em tecnologia, claro, vamos pensar em software, hardware, vamos pensar sobre alguns casos que eu vou colocar sim, mas também vamos pensar em tecnologia na etimologia da palavra, ou seja, estudar técnicas para resolver problemas que às vezes são simples, não demandam muita tecnologia. Seguindo a tendência digital, o administrador Aureliano Tavares ministrou a palestra O Marketing nas Redes Sociais e seus impactos no consumo. O poder migrou de mão. Ele saiu da mão da empresa e veio para a nossa mão. E nós temos o poder de interferir, de mudar, de divulgar, de compartilhar. Esse é um novo momento que nós estamos vivendo. É o momento do poder diretamente, literalmente, na ponta do dedo do consumidor. Para fechar as apresentações do primeiro painel, o administrador Welton Carvalho falou sobre endoempreendedorismo. Tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa governamental, ela cria um ambiente que seja profícuo ao empreendedorismo, né? Esse ambiente, ele, no mínimo, deve ser composto de 5 elementos. Tá? Esses elementos seriam o talento empreendedor, né? Um ambiente onde haja pesquisa, né? A universidade, que vai ser a fornecedora tanto desse ambiente de pesquisa quanto o material humano, e a aceleradora, a incubadora, né? Que são aquelas empresas que elas ficam próximas aos clusters de inovação, no intuito de fazer com que a sua ideia se desenvolva mais rapidamente do que você faria isoladamente. Tá? E o Venture Capital, que seria os fundos de investimento de capital de risco,
que disponibilizariam então o dinheiro para que a sua ideia fosse ao mercado com mais energia, que ela não precisasse esperar que você então passasse por todas aquelas etapas que uma empresa pequena, uma microempresa, precisa passar até atingir o mercado, às vezes até de forma local, mas ampla. A segunda rodada de palestras falou sobre sustentabilidade e destacou o papel do administrador na construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. O primeiro palestrante foi o administrador Marcelo Marujo, que falou sobre o DNA sustentável e a administração. DNA sustentável, na verdade, precisa, antes de qualquer premissa, passar por uma mudança de pensamento. Porque só a partir do momento que conseguirmos sensibilizar para conscientizar os futuros administradores, os profissionais, os empreendedores, que sim teremos aí, né, o embrião daquele DNA sustentável. Então, antes de qualquer necessidade, carecemos de que essa condição passe por uma mudança de pensamento, para que aí sim, a partir dessa circunstância, a gente consiga demandar ações nessa perspectiva. O segundo a falar foi o administrador Luiz Alberto Gravina Belmiro, que ressaltou a sustentabilidade e a formação do administrador. A sustentabilidade tem que ser transdisciplinar, ou seja, permear todo o currículo, mais do que ser interdisciplinar. Mais do que ser a correlação entre as disciplinas, ela tem que vir de alto a baixo, ou seja, do primeiro período, que é o alto, é o cume, né? É quando a pessoa entra na faculdade, alegre, feliz, jovial, antenada, pensando no seu futuro, e quando ele sai também, espera-se com a mesma empolgação. Completando a ideia anterior, o administrador Glauco Pessoa conduziu o tema sustentabilidade e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal, no seu artigo 225, já fala da importância da preservação ambiental e de que ela é responsabilidade de todos nós. Ou seja, não é de responsabilidade só de quem faz as leis, não é de responsabilidade só do município que tem que coletar o resíduo. Não, é responsabilidade minha, sua e de todos nós. E por isso que a mensagem que eu gosto de passar como ponto de partida para essa história toda é que falar de sustentabilidade, falar de meio ambiente, falar de resíduo, tem que falar de educação. Já o administrador Luiz Fernando Rodrigues palestrou sobre sustentabilidade e os centros urbanos. Com relação à lei, ela não é suficiente para garantir a sustentabilidade das cidades, né? Necessário ampliar investimentos, reduzir congestionamento, a poluição do ar, melhoria da qualidade de serviço, enfim, uma série de coisas. Não é a lei propriamente que vai fazer isso só com todo esse aparato, inclusive também a questão dos incentivos fiscais, que hoje estimulam, num sentido contrário, atividades que estão fora do contexto e da perspectiva futura, que é o cenário da sustentabilidade que está caminhando. Então, esses incentivos teriam que estar priorizando essa nova situação, não a situação antiga que agrava ainda mais o problema. Entre os dias 18 e 20 de maio, o maior evento de administração do mundo volta ao Rio de Janeiro. O 14º Fórum Internacional de Administração, com o tema 50 anos de transformação e o futuro da administração. Acesse o site www.fia2015.com.br e faça sua inscrição para o evento. Mobilize outros administradores para que a participação desses profissionais possa deixar a sua marca na discussão de temas de tanto interesse para a profissão. Também dedicado à produção cultural, o 8º INCAD ofereceu aos convidados a dramatização da peça Casa de Bonecas, de Henrik Ibsen, seguida por um debate sobre a apresentação, feito pelo presidente do CRA-RJ.
O administrador Wagner Siqueira demonstrou que as relações fazem com que as interações humanas caminhem, tanto as profissionais quanto as sociais e as afetivas. Nós estamos falando numa relação marido-mulher no contexto do século XIX. As implicações que ele lembra da evolução da participação e da contribuição da mulher, que começa na Primeira Guerra Mundial e que ainda hoje as condições de salário, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, quando a gente olha, por exemplo, nos países mais avançados, a participação da mulher nos conselhos de administração, nos salários, essas iniquidades se reproduzem. Mas, em verdade, eu não queria ficar só na questão do marido e da mulher. Queria ficar nas relações da díade também, da dupla, do chefe e subordinado, do padre com o sacristão, do líder espiritual, né? Do pai de santo com seu cambono. Poderíamos falar em todas as circunstâncias, do chefe com o assessor, do superior com a secretária, nas duplas, nas díades, nas relações que se dão a todo momento em que haja uma supervisão de um sobre outro, visto que o contexto daquela época era efetivamente nessa linha. E aí queria trabalhar com isso um pouco das mensagens que Ibsen nos traz, efetivamente, para a questão da comunicação interpessoal eficaz. Tão importante no mundo das organizações, tão importante na área do trabalho. Planejamento e comunicação, certamente duas questões fundamentais que perpassam todo o universo do mundo do trabalho. Próximo. A integração entre duas pessoas será mais frutífera para ambas, individualmente e em dupla, na dupla e na díade, né? Que é uma equipe de dois, quanto maior for a eficácia da comunicação entre elas. Quanto maior, o que nós vimos basicamente na peça era a dificuldade de comunicação entre quando o casal Helmer, Tobert Helmer e Nora Helmer. Certamente eles não se comunicavam, né? Só se comunicaram no fim. As partes não conseguem ajudar-se mutuamente, facilitando o desempenho de uma da outra, porque sua comunicação é cheia de óbices, de obstáculos, de ruídos. Isso acontece só com marido e mulher? Não, acontece com pai e com filho. Acontece com chefe e com subordinado. O que o Ibsen nos traz, fundamentalmente de forma dramática, é a falta de comunicação genuína entre pessoas. Não é apenas pelas expressões caricatas que a gente viu naquela época da peça, mas que a gente constata hoje no cotidiano de muitas pessoas e de muitas relações. A comunicação genuína depende fundamentalmente da competência individual para dar e receber feedback. E quando eu falo aqui dar e receber feedback, eis aí um campo em que o mundo das organizações, em que os programas de treinamento nas empresas, em que a área acadêmica tanto se dedica, como dar melhor feedback no mundo do trabalho, como preparar, né, treinamento de sensibilidade, laboratórios, workshop, capacitação, livros de autoajuda, em profusão, ensino a como dar e receber feedback. Essa é a mensagem que podemos extrair efetivamente, trazendo para o campo da administração, sempre é a questão cultural e o campo da administração, porque nós não estamos aqui na relação de teatro pelo teatro, nem do cinema pelo cinema, mas como enquadrar a questão da contribuição cultural ao estudo das organizações do mundo do trabalho, que é a nossa seara de atividade. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!